Olá pessoal, eu sou Kini Bismael, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Hoje vamos fazer um vídeo bem diferente. Normalmente a gente faz vídeo com roteiro e hoje vamos fazer sem roteiro por causa dos últimos acontecimentos que estão ocorrendo em África. O que está acontecendo na Nigéria, no Camarões, no Congo Democrático, na Costa do Marfim, em Angola. Ontem também aconteceu em Angola. Hoje é domingo dia 25 de outubro. Então a gente vem falar sobre esses últimos acontecimentos que têm ocorrido em África. A África sempre viveu momentos conturbados por causa da guerra. Guerra essa que era primeiramente por liberdade, por causa da colonização dos países europeus, e depois passou a guerra civil. No caso, os partidos lutavam entre si para ficar no poder. Por exemplo, em Angola, os partidos lutavam por causa da disparidade de ideias, da contrariedade de ideias, e eles lutavam entre si. E essas guerras que aconteciam nos países africanos, guerras civis, primeiramente às vezes também se dava também por guerra tribal, né, por causa das religiões das pessoas. E depois essas guerras, as outras guerras de poder para liderar o país, os presidentes e partidos para liderar o poder, era financiado normalmente pelos Estados Unidos e pela Rússia. Vamos começar falando primeiramente pela Nigéria. Eu quero dar crédito a dois veículos que eu também vou me basear um pouquinho. É o portal no Instagram também, que muita gente conhece. Eu não sei se eles têm canal no YouTube, mas é Africanize. Eles postaram ontem à noite. Esse vídeo até eu estava para fazer ontem à noite, mas só que não deu muito certo. Então eu queria falar sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo. O outro portal é Abre Olho, a revista Abre Olhos. Eles postaram também o mesmo que Africanize. Eu não sei se o post é da Africanize ou se é desse veículo Abre os Olhos, que os dois postaram. Né? Primeiramente falar sobre a Nigéria. A Nigéria tem esse período de turbulência em decorrência a uma unidade policial anti-roubo, ou um esquadrão anti-roubo, que é chamado SARS. Esse SARS, esse movimento, na verdade, começou em 2017, né, com essa hashtag no Twitter. Mas as pessoas não aderiram muito. E nos últimos tempos, nesse ano de 2020, a brutalidade contra os jovens, a brutalidade policial contra os jovens tem crescido de tal maneira que chamou a atenção da população e dos artistas públicos, principalmente os músicos. E como os músicos participaram em massa, como David Doe estava presente na manifestação na Nigéria, Wizkid estava presente na manifestação em Londres. Então, em vários lugares se deu essa manifestação por causa da brutalidade policial aos jovens, né? E eles esses ataques eram evidentes em termos de sequestro, assassinato, roubos, estupros. Então vinha sendo muito forte essa brutalidade perante os jovens. E a África está vivendo um outro momento de que a população está acordando. A população quer se libertar desse aprisionamento que tem vivido pelo próprio Estado, pela própria polícia, né? As polícias eles são comandadas e são ordenadas para que
ataquem os jovens, para que os jovens não se libertem, para que os jovens não tenham voz para falar. E nós sendo influenciadores, nós queremos trazer a verdade e nós defendemos aqui a população. A população tem que ter voz, a população tem que ter direito de se manifestar, de sair às ruas e manifestar. Não fazer atos de barbaridade, quebrar coisas, mas sim falar o que está sentindo, trazendo realmente a mudança. Então, nós apoiamos aqui. Então, essa SARS tem feito coisas muito, mas muito terríveis e que merece a população sair. E ultimamente, nessa semana que a gente está terminando, que terminou ontem, a SARS está entrando, está atirando nas pessoas, está matando as pessoas, porque o governo tinha feito uma liminar para que derrubasse a SARS, para que essa unidade, esse esquadrão, não voltasse a se manifestar, fosse extinta do governo, das forças militares ou das forças policiais, né? Porque esse SARS é um departamento exclusivo anti-roubo, um esquadrão exclusivo anti-roubo. Então, o governo se manifestou para que não existisse novamente. O outro caso é no Congo Democrático. No Congo Democrático está se viver um momento também muito terrível. O Congo Democrático já vem vivendo um momento muito terrível por conta das suas províncias orientais. Naquelas províncias orientais é um lugar cheio de minerais, né? Principalmente cheio de colbato. Quem não sabe, colbato é um minério que é fundamental para a bateria de celulares. Então, várias companhias de celular, eles têm lá uma base ou financiam aqueles mineradores. Então, e esses mineradores, eles fazem com que as crianças trabalhem, faz com que as crianças sejam a mão de obra primária, estão lá na fonte trabalhando. Isso é um erro. É um erro. E essas organizações, eles estão de olhos fechados, porque eles não querem nem saber. Eles querem vender. Então, eu e tu somos financiadores dessas crianças que trabalham lá e que infelizmente, eles são a mão de obra e que estão lá, não têm a sua infância, não têm a sua inocência, né? E tudo isso é terrível, é terrível, é terrível. Por exemplo, o que seria o primeiro presidente do Congo foi morto, Lubumbashi, né? Foi morto por conta dessas terras, orientais do Congo. A Bélgica matou esse Lubumbashi, até é muito triste falar, matou esse Lubumbashi porque ele vinha com uma ideia revolucionária de tirar todas essas companhias belgas dessas terras. Então o governo belga matou ele, financiou um povo, um partido, e esse partido matou ele e despedaçou o seu corpo e derreteu em ácido. Então é terrível. E tempos atrás, no mês passado, saiu a notícia de que os belgas iriam devolver os restos mortais. E o resto mortal era um dente que sobrou desse libertador congolês. Então isso é muito terrível, porque por causa da colonização europeia, por causa da colonização militar, e que são
que são financiadas pelos esses governos, tanto europeus quanto americanos. Então é muito terrível. E o que está acontecendo nos Camarões também é o abuso. Mais de 60% da população fugiu do país. Crianças são proibidas de estudarem em escolas quando moram em cidades que falam inglês, além da língua local. Então, mais uma vez, é um fruto de que a polícia financiada pelo governo e o governo é financiado essas instituições que esses países que eu já acabei de citar, principalmente Rússia e Estados Unidos, e eles querem comandar os países africanos e é muito triste, Eu como africano, é muito triste falar sobre isso. Dói no coração, porque nós falamos sobre o país africano. Eu não falo simplesmente de Angola, porque eu sou angolano. Então, eu não falo simplesmente de Angola, eu falo sobre o continente africano. Eu defendo o continente africano como um todo. Então, a gente criou este canal como veículo de defender o povo africano. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. E é duro ver o continente africano mergulhado pelos financiamentos europeus e até a China também, né? Então é muito duro. E na África do Sul também a luta constante contra o feminicídio, que tem matado muito, e estupro principalmente também tem acontecido lá, e está chegando ao seu pico de 40% das mulheres que moram por lá. Então a África do Sul também tem vivido esse momento triste. E a Namíbia também abuso de autoridades. Novamente, os policiais, acusações de violências sexuais têm crescido cada vez mais nos últimos 2 anos. Em média, são 200 denúncias por mês. Então, as mulheres também têm que ter voz. A população, principalmente as mulheres, têm que ter voz. E infelizmente não temos visto isso no continente africano. Mas também já temos algum progresso que tem mulheres no poder. Já temos ministras no poder, já temos mulheres no Congresso da Etiópia, que é muito... tem um número crescente de mulheres no parlamento da Etiópia e do Quênia também. Então, é preciso dar voz às mulheres, é preciso que as mulheres falem, é preciso que as mulheres votem, é preciso que as mulheres tenham seus direitos reivindicados. E a população merece sair às ruas e se manifestar livremente, e que o povo sempre tem razão. Quando o povo se manifesta é porque alguma coisa não está bem. Outra coisa também que nós queremos falar, 2 países, a Costa do Marfim e o Ghana: sequestro, tráfico e exploração de trabalho infantil. Novamente, o que está acontecendo no Congo, que a gente já falou, né? E esses são reflexos da colonização europeia que eles têm financiado o governo, e o governo tem financiado a polícia, tem corrompendo a polícia a sair às ruas, porque a polícia é do governo. Então, se o governo manda, a polícia sai e executa o plano do governo. E novamente o que está acontecendo em Angola. Em Angola tem um grande número de desemprego. Angola tem vivido um momento trágico de desemprego, principalmente com essa pandemia. Cresceu muito. Na época das vacas gordas, como eu falei lá no Twitter, e alguns comentários, respondi a alguns comentários de famosos que estão se manifestando contra essa manifestação do povo. O povo vem sofrendo muito. Há muito tempo, há muitos anos, já vem há longo tempo que o governo desviou
verbas, mais de 27 bilhões de dólares, né, segundo o atual presidente, e também não tem ajudado muito. Disse que iria diversificar a economia do país, também não tem ajudado muito. Então é muito triste. Eu apoio esses manifestantes que estão saindo das ruas, se manifestando, dizendo o que eles estão sentindo. Os músicos angolanos são omissos em relação aos músicos da Nigéria. Os músicos da Nigéria saíram à luta, defendendo o povo, defendendo, porque eles nunca dependeram do governo. Já os músicos angolanos, as figuras, principalmente as figuras públicas, não só os músicos, mas as figuras públicas de Angola, dependeram muito do governo angolano, exclusivamente. Então, eles são omissos com relação a isso. Eles têm medo de se manifestar, têm medo de defender o povo, porque sabem que eles vão perder patrocínio, vão perder verbas. Por isso que eles são omissos. E muitos defendem isso, né? Outros não se manifestam e muitos defendem isso. Por exemplo, a Top Model aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. A Top Model Sharon Diniz, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui ela, né? A Sharon Diniz. Ela disse, ainda reclama que era do Zedu, agora tá bom, tá melhor. Olha, se o Zedu não desviasse o dinheiro, não beneficiasse a sua família e não compartilhasse só com os seus parceiros, né? Angola não estaria nesse momento. Angola não estaria, a população estaria vivendo bem, não estaria nas ruas se manifestando. Então, acho que é necessário as pessoas colocarem a mão na consciência e não pensar somente no seu pão, no seu prato, que eles tá cheio, tá abarrotado, e a população está sofrendo de muito. Então, pessoal, esse é o reflexo de todo o Estado, de todo o Estado, todo o que está acontecendo na África. Anteriormente, era a luta de poder entre os partidos, entre os partidos que queriam poder, ou também teve a época em que os países africanos queriam liberdade. Agora estamos vivendo num momento que a população quer liberdade, a população quer mudança, a população quer voz, quer se manifestar. E esse momento é fundamental para que o povo tenha os seus direitos reivindicados. O povo quer os seus direitos sendo feitos por esses políticos corruptos, né, que têm se beneficiado e muito, que se calam quando o Ocidente, quando os povos europeus, quando os países europeus e principalmente os Estados Unidos falam alguma coisa. Então é importante a África se manifestar. Então, estou com a África, estou com o povo africano, eu sou africano e sempre vou lutar pelo povo africano. Abraços, até mais, ralei.